Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Dino, que teve que voltar atrás no caso do turco, que ele mandou prender injustamente aqui no Brasil. Esse caso é um absurdo completo, vocês lembram? O STF queria dar uma resposta para a Espanha, né? Porque a Espanha, vocês sabem, não quis extraditar o Oswaldo Eustáquio, no que está muito certo. O Oswaldo Eustáquio só teve uma opinião crítica ao STF, né? E aí o pessoal aqui está tratando como se fosse um absurdo. Como não extraditar o Oswaldo Eustáquio? Mas ele estava dando golpe. O pessoal esquece de explicar que só na cabeça do pessoal da Rede Globo e do STF aqui no Brasil e da esquerda que golpe, que falar alguma coisa contra o governo é golpe. Aliás, o grupo 3, lá, o núcleo 3 lá da ação lá do STF é um absurdo. Porque tudo que essas pessoas fizeram foi emitir opiniões que o pessoal do STF discorda. Não tem nada ali de golpe nessa história. Ah, porque criticou a urna eletrônica. Caramba, bicho. Sempre se criticou a urna eletrônica no Brasil. Que história é essa de agora criticar a urna eletrônica virou golpe? A Espanha não quis extraditar o Oswaldo Eustáquio. Aí o que eles falaram, né? A Turquia pediu para extraditar um turco que mora aqui no Brasil, que teria dado um golpe na Turquia. Olha só, é a mesma coisa que o STF acusa o Oswaldo Eustáquio aqui, a Turquia acusa o Brasil. Só que qual que é o problema? É da mesma forma, é um caso frágil, né? O turco que mora aqui no Brasil, ele é naturalizado brasileiro e tudo que ele fez foi criticar o governo do Erdogan na Turquia. Ou seja, é a mesma coisa. Aí o STF falou, tá vendo? Tem que obedecer. Se o outro país fala que é golpe, tem que prender o cara, né? Só que aí perceberam que não dá, porque é um absurdo. Até para eles ficou estranho isso. Essa notícia foi sugerida por TNT, Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Dino mandou soltar o turco preso a pedido do governo Erdogan, né? Primeiro, o PGR recuou. PGR recua e pede a soltura do opositor de Erdogan. Então, como é que foi a coisa? Foi logo depois da Espanha negar a extradição do Oswaldo Eustáquio, né? A Espanha negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. Vocês sabem, o Oswaldo Eustáquio, eu não concordo com tudo que ele fala, eu tenho vários pontos de discordância com ele, mas o que ele fez foi criticar o governo brasileiro, foi criticar o STF principalmente, não fez nenhuma atividade de golpista, né? Mas vocês sabem, o STF está muito preocupado, particularmente com a crítica que o Oswaldo Eustáquio fez ao Shor, que é o policial federal, que é o cachorrinho do Alexandre de Moraes, né? E por que eu imagino que o STF está muito chateado com isso? Porque o próprio Shor deve estar se sentindo constrangido de ter que obedecer essas ordens do Alexandre de Moraes. Aí tá falando pro Xandão, pô, eu não quero obedecer essa ordem porque eu sou muito criticado, eu não sei o que lá e coisa e tal. E isso deve estar acontecendo com um monte de gente debaixo do Alexandre de Moraes. Um monte de gente já está constrangida de obedecer essas ordens ilegais do Alexandre de Moraes, porque tá todo mundo vendo que vai dar merda esse negócio. Porque vai dar problema para todo mundo, pro Alexandre de Moraes e para quem está embaixo dele. Agora, o Alexandre de Moraes, ele tem a ganhar com essa história, porque o Alexandre de Moraes, como eu falei para vocês, ele está apostando, né? Que ele vai conseguir condenar o Bolsonaro, fazer um caso consumado, né? O fato consumado. Já aconteceu, já condenei Bolsonaro, tá provado o golpe e não sei o que lá. E aí ele acha que depois disso ele vai sair vencedor dessa história. Ele vai ter feito o nome dele como o cara que, entre aspas, salvou a, entre aspas, democracia no Brasil, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes ele tem a ganhar com essa história. Ele está arriscando. Ele vai ser punido por isso também. Mas ele tem a ganhar. O pessoal que está debaixo do Alexandre de Moraes não tem tanta coisa a ganhar assim. Ele está cumprindo o trabalho dele ali. E está vendo que essa coisa está dando merda, né? Vai dar merda esse negócio. Então, ou seja, essa crítica ao Shor machucou no Alexandre de Moraes porque é a coisa que consegue, de fato, tirar o poder da canetinha do juiz. É quando as pessoas param de obedecer a canetinha do juiz. Ficaram muito chateados com o fato de que o governo da Espanha não quis extraditar o Oswaldo Eustáquio. Agora me fala um negócio, como é que o Alexandre de Moraes tem tanta razão assim, a ponto que uma crítica, né, deixa ele desse jeito, desarma o cara desse jeito, deixa ele desesperado desse jeito? Isso prova que ele está numa posição muito fraca, é um fato isso, né? E aí ele ficou muito chateado com a Espanha. Aí, ou seja, o Dino, para tentar ajudar o amigo, mandou prender o turco aqui no Brasil. Por quê? Porque para mostrar, tá vendo Espanha como é que se faz? Se algum governo de algum lugar do mundo manda você prender o cara porque tá dando golpe, você prende o cara que tá dando golpe, né? Só que os caras foram olhar, e das duas uma, né? Assim, certamente eles sabiam disso tudo já, né? O que está dizendo o PGR aqui é que a defesa do turco mostrou que ele foi naturalizado, que os crimes aconteceram depois da naturalização. Crimes, de novo, crimes de opinião.
coisas que ele publicou que eram erradas, né? Que o governo do Erdogan não gosta, né? Só que, porra, até pro pessoal, até pro Dino manter esse negócio, ficou feio pra caramba, porque ficou uma coisa estranha. Aí o PGR recuou e pediu a soltura do turco. Agora, de novo, das duas uma, ou o PGR é burro pra caralho, porque não fez uma verificação básica de saber que tinha um mínimo de consistência esse pedido da prisão do Erdogan, as informações são todas públicas, lembra, o PGR ele não tem o objetivo apenas de ser o acusador nas ações, ele tem também, ele preza pelo direito, ele tem que lutar pela boa aplicação do direito no Brasil, então ele deveria checar essa coisa antes, até porque é um caso clássico do exato mesmo problema que tem o Oswaldo Eustáquio lá na Espanha, é um governo acusando uma pessoa, um jornalista, de falar coisas contra o governo e querendo a deportação dessa pessoa. O pessoal tinha que prestar atenção nisso daí, tinha que dar uma checada nisso daí, né? Aí checaram, viram que não tem como manter o cara preso aqui no Brasil. Porque, de novo, isso é uma outra coisa que o pessoal não entende, né? Fala assim, não, que na Espanha não é crime criticar o governo. Nos Estados Unidos, o Alan dos Santos também está lá nos Estados Unidos, também foi negado a extradição dele, porque nos Estados Unidos não é crime criticar, não existe crime de opinião. No Brasil também não existe, cara. Essa coisa do Alexandre de Moraes de dizer que criticar alguma coisa é golpe, não sei o que lá, isso é invenção desse ditador de merda. Não existe isso na lei brasileira. O Brasil prevalece a liberdade de expressão. Você pode criticar todo mundo, pode chamar todo mundo de ladrão, pode criticar político à vontade. Não tem esse negócio de dizer, ai, criticou a urna eletrônica, tá dando um golpe. Que negócio é esse? Que coisa mais sem sentido é essa, né? Resultado, o PGR teve que voltar atrás, ficou uma vergonha isso, porque das duas uma, ou é uma vergonha porque fizeram uma merda e tiveram que voltar atrás, ou é uma vergonha porque nem para pesquisar minimamente o caso, para saber se devia prender mesmo, eles não fizeram isso. Foi uma negligência absurda do PGR, do Paulo Gonet e do Dino, né? Na pressa de tentar criar um caso, falar, tá vendo aqui? Olha a Espanha como é que faz, prende mesmo, se alguém falou que é golpe tem que prender e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, cara, esse pessoal tá muito fodido, porque do jeito que eles estão criando essas jurisprudências todas, isso vai ser usado contra eles, cara. Eu não sei se eles já pararam para pensar, para fazer essa conta, porque a sociedade brasileira está caminhando para a direita. Esse pessoal vê o movimento bolsonarista, a direita do Brasil, como um acidente. Não, um acidente, uma pedra no caminho, daqui a pouco passa. E não vai ser isso, meu amigo. A informação descentralizada chegou para ficar. Mesmo que eles censurem as redes sociais, mesmo que eles façam o Ministério da Verdade, mesmo que isso daqui descambe para uma Venezuela, isso não vai mudar o fato que a população vai continuar querendo ir para a direita. E no final das contas, todos esses ultrapoderes que eles estão fazendo para mudar a jurisprudência, para fazer absurdo, vão poder ser usados contra eles. Um absurdo isso daqui, que bom que voltou atrás, acho menos mal isso daqui. Era um absurdo a injustiça que cometeram. Quem sabe o pessoal da STF começa a aprender que tem que ter um pouco de cuidado. O Alexandre de Moraes está fazendo merda pra caralho. Cuidado na hora de ajudar Alexandre de Moraes. Quem ficar ajudando Alexandre de Moraes vai se queimar nessa brincadeira.